Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amigos, irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais aqui estamos para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras. Fazemos aquilo que o Senhor Jesus Cristo assim nos ensinou. O Senhor Jesus Cristo assim falou. Examinai as Sagradas Escrituras, porque elas testificam a respeito de mim. E é por isso que estamos aqui, examinando a Bíblia Sagrada. Vamos orar, vamos falar com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Querido Deus, em nome de Jesus, graças te dou, ó Pai eterno, por esse momento, pelo privilégio de te servir, pelo privilégio de poder falar com o Senhor, esse Deus tão grandão, mas que se preocupa com o ser humano, se relaciona com o ser humano. Querido Jesus, iremos estudar a Tua Palavra, fala conosco, nos ensina. Desde já eu apresento todos aqueles que irão ver esse vídeo, escutar essa palavra, vem mudar a vida, vem mudar a história de cada um. Em nome de Jesus, amém! Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome de Jesus. Como você está? Como estão os seus familiares? Desde já eu quero mandar um abração todo especial aos novos inscritos aqui do nosso canal, a você que tem sido edificado pelo poder da Sagrada Escritura, você que é novo por aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. É bom ter você aqui fazendo parte da família Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. E aqui estamos para conhecermos a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade vos libertará. Pois bem, meus amados, vamos continuar o nosso estudo. Estamos estudando sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth é um dos livros do Antigo Testamento. É um pequeno livro, tem em média uns 4 a 5 capítulos, e nós estamos estudando essa história maravilhosa. O livro de Ruth fala sobre a vida de Ruth, sobre a vida de Noemi, fala sobre o esposo de Noemi, fala sobre Boaz. Estamos sendo bastante edificados através dessa palavra. E nós estaremos lendo a palavra do Senhor. O tema do nosso estudo de hoje é o encontro de Ruth com Boaz. É a lição de número 4. É a lição de número 4 desse terceiro trimestre das lições bíblicas da escola dominical. Texto áureo. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes a brigar. Palavra que está no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 12. Verdade prática. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ruth, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, e também versículo 11, versículo 12 e versículo 14. Acompanhe aí. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixai-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. E respondeu Boaz e disse-lhe, bem sei, veja o versículo 11, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido,
e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e viestes para um povo que dantes não o conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieres abrigar. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu trigo tostado, e comeu, se fartou, e ainda sobrou. Maravilha, né? Nós vamos deixar aqui a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada aberta. Inclusive, existe até uma frase popular, né? Vou até corrigir esse erro nessa frase popular. Tem uma frase popular que diz que a Bíblia fechada é simplesmente um livro como outro qualquer. Porém, ela é aberta, ela é a palavra de Deus. Isso aí é uma frase popular. Se você já ouviu essa frase, eu aconselho você a descartar essa frase. Desconsidere essa frase. Porque a Bíblia Sagrada, tanto fechada quanto aberta, ela é a palavra de Deus. A palavra Bíblia significa livros ou coleção de livros. E quando se trata da Bíblia, aí tem um acréscimo, Bíblia Sagrada, ou seja, palavra de Deus. E o livro de Ruth, meus amados irmãos, recapitulando aqui, o livro de Ruth, ele está ali, a história de Ruth aconteceu no tempo dos juízes. A Bíblia fala que no livro de Deuteronômio que Moisés morreu. Aí no livro de Josué, que é o 6º livro da Bíblia Sagrada, a gente já vê Josué assumindo o lugar de Moisés. A Bíblia fala que Josué morreu. Aí entra em cena os chamados juízes de Israel, porque nessa época ainda não existia rei. O líder maior tinha morrido, Moisés, que no caso era Moisés. Josué não deixou um sucessor, um discípulo à altura. E diz a Bíblia que o povo então, diz a Bíblia que então surgiu uma outra nação, uma outra geração que não conheceu Moisés pessoalmente. E eles então começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus então permitia que os filisteus, entre outras nações, vinham e derrotavam o povo de Israel. E a palavra do Senhor nos diz que eles clamavam ao Senhor, o Senhor nos socorre. Deus então levantava juízes ali em Israel. A Bíblia fala sobre esse período Israel teve aproximadamente 12 a 14 juízes que julgavam as causas do povo, lideravam o povo. Entre eles, o primeiro, Otoniel, vou citar só alguns, né? Otoniel, Gideão, Jefté, Débora, e o principal deles é Samuel, entre outros que teve também. Tem um caso de Sansão. E segundo alguns comentaristas bíblicos, são comentários extraídos do próprio contexto bíblico da história de Ruth. Então é possível que o livro de Ruth, a história de Ruth, tenha acontecido nesse período dos juízes, onde antes de Ruth entrar em cena, o livro de Ruth começa falando sobre Noemi, que era casada com Elimeleque, e eles tinham 2 filhos, e eles moravam em Belém, terra do pão. Porém, houve uma provação que veio sobre aquela terra, uma espécie de desemprego. E eles então sentiram vontade de sair de Belém e foram para Moabe. Chegando em Moabe, eles ficaram ali aproximadamente 10 anos, e nesse período de 10 anos, diz a Bíblia que os 2 filhos de Noemi casaram, conheceram moças moabitas. E infelizmente os 2 filhos de Noemi faleceram, e também o seu esposo faleceu, e só ficou Noemi e suas 2 noras. Aí já entra em cena a história de Ruth.
Aí chegou o teu conhecimento de Noemi, que aquela fome, aquele desemprego, aquele desespero, aquela escassez de alimento, tinha ido embora de Belém. E havia surgido o tempo de bonança, de prosperidade. Aí Noemi decide voltar para Belém. As suas duas noras queriam acompanhá-la. Ela deixou bem claro, não tenho mais condição de gerar filhos, não existe motivo para vocês me acompanharem, fique aqui. Parece que uma delas chamava Orfa. E a palavra do Senhor nos diz que Ruth decide seguir Noemi. Não, minha sogra, eu vou te seguir. Porque onde tu fores, irei eu. Olha que palavra importante. Onde tu fores, Noemi, irei eu. Onde tu pousares, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus. Aleluia! Durante o nosso estudo, nós conhecemos um pouco sobre a história de Moabe, ou os Moabitas. E eles eram um povo lá no passado. Tanto no passado, quer conhecer um pouco mais sobre isso? Acompanhe os nossos outros vídeos, né? Onde nós falamos um pouco sobre a genealogia ali dos Moabitas. Era um povo que não conhecia Deus, era um povo contrário ao povo de Israel, mas Ruth se converte a Deus, a fé judaica, através de Noemi, sua sogra. E as duas então regressam para Belém. E chegando em Belém, a Bíblia fala que Ruth, que era viúva, encontra um novo amor, um novo relacionamento. Deus é Deus de surpresa. E nós vamos comentar aqui no nosso estudo sobre o encontro de Ruth com Boaz. Lembrando aqui que Boaz, ele tipifica o Senhor Jesus. Você sabe o que é tipo? Tipo assim, quando estudamos a Bíblia Sagrada, nós entramos em várias matérias. E existe uma matéria dentro da teologia cristã chamada de hermenêutica. É a arte de interpretar textos. E dentro do contexto do estudo da Bíblia, hermenêutica significa a arte de interpretar os textos bíblicos. E dentro dessa matéria, existem os chamados tipos de Cristo no Antigo Testamento. O que é tipo? Tipo pode ser uma pessoa, pode ser uma cerimônia, pode ser um acontecimento, pode ser algo que se identifica com a vida e com o ministério de Jesus. Como, por exemplo, Moisés no Antigo Testamento tipificava Jesus. O próprio Moisés falou: eis que o Senhor levantará entre vós um profeta semelhante a mim. A esse vocês devem dar ouvidos. E nós cremos que Moisés estava ali se referindo a Jesus. Tem outros exemplos aqui, tem um exemplo de José, algumas experiências que José passou, idêntica à vida e ao ministério de Jesus. Como, por exemplo, Davi tem a sua vida e seu ministério também algumas características ali que se identificam com Jesus. Então, tipo é uma espécie de sombra. Jesus, ele é a realidade. Temos o exemplo aqui de Boaz. Boaz tipifica Jesus, e nós iremos ver isso durante o nosso estudo, porque algumas características, comportamento de Boaz, a gente vai ver que a Bíblia mostra que Boaz ele foi o remidor, foi aquele que resgatou, foi aquele que deu uma oportunidade para Ruth, e que era moabita, era uma gentil ou gentia, né? Então, Boaz, judeu, Ruth, moabita, gentia ou gentil. Então, isso aponta para Jesus. Nós, igreja que servimos a Deus, nós somos gentios.
Nós somos gentios. Jesus veio da linhagem dos judeus. Então, nós somos gentios, porém gentios convertidos a Cristo, convertidos ao cristianismo. E no caso aí de Ruth, ela tipifica a igreja, né? Nós somos a noiva de Cristo. Jesus, ele é o noivo. E vai chegar esse momento. Então, vocês estão observando como que a linguagem da Bíblia. Então, é por isso que a gente tem muitas referências no Antigo Testamento apontando para Jesus. Pois bem, introdução. Na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena. Boaz, o parente remidor. Veremos como Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Então, meus amados irmãos, esse Deus é o Deus que recompensa, olha só, é o Deus de providência, é o Deus que recompensa o que se doa a bons relacionamentos. Ou seja, existia um ótimo relacionamento entre Noemi, que era a sogra, ou a ex-sogra, né, de Ruth. E temos Ruth ali, né, a nora ou a ex-nora, que teve um ótimo relacionamento, uma amizade ali entre as duas. Nós já falamos um pouco isso aí sobre a outra lição. Boaz, primeiro ponto, o remidor, um homem próspero. O capítulo 4, aqui, cadê? Isso. Boaz, o remidor. Um homem próspero. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque. Lembrando que Elimeleque, ele era o esposo de Noemi. Elimeleque morreu. Elimeleque, antes de sair de Belém, terra do pão, havia conquistado várias propriedades, várias terras. E existia uma tradição ali entre o povo judeu, nós vamos ver que tradição é essa, mas o texto já está mostrando aqui sobre algumas características de Boaz. Boaz, ele era um parente próximo de Elimeleque. Os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz. A palavra do Senhor nos mostra que Boaz era um homem trabalhador, generoso, educado, temente a Deus, íntegro, era um homem de caráter. São características dessa que Deus quer encontrar na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus. Você moça, você rapaz, você adolescente, você casado, você solteiro, não importa quanto tempo tem que você conhece a palavra de Deus. Deus quer encontrar em você algumas características, algumas qualidades que existia em Boaz. Deus quer encontrar em nós, né? Temor diante dele, sinceridade, transparência cristã. Sabe o que é transparência cristã? É você chegar diante do Senhor e falar assim: eu sei que eu sou pecador e que eu dependo de ti. Transparência cristã não é apenas isso aí em primeiro lugar. A transparência cristã é você ser transparente com o seu próximo. É você ser amigo de verdade. É você não esconder os seus sentimentos, as suas considerações. É você não ser uma pessoa falsa. Então, vamos prosseguir aqui. Ele também era uma pessoa de influência. Boaz era uma pessoa de influência por onde ele passava e principalmente ali no seu local de trabalho. Era uma pessoa conhecida. Aqui eu já quero abrir parênteses para te dizer que Deus quer fazer de nós pessoas influentes. Ai, irmão Edmilson, mas eu não sei falar em público. Eu não sei me comunicar, eu sou tímido. Mas isso aí não impede você de deixar Deus te usar para você ser uma pessoa de influência. Você pode influenciar a sua geração, você pode influenciar a sua família, os colegas de trabalho, os colegas da faculdade, os irmãos da igreja. Deus pode usar você para influenciar eles através do seu comportamento. Se você for uma pessoa que teme a Deus,
que ora, que vive o que prega. Porque há quem diga que os nossos frutos, o nosso comportamento fala mais do que as nossas próprias palavras. E às vezes você tem dificuldade para se expressar em público, mas se você tem uma vida íntegra, Deus tem um poder para usar o seu comportamento para influenciar outras pessoas, ou seja, levar outras pessoas a buscarem a presença de Deus. Boaz era um homem que tinha propriedades e tinha recursos, um grande produtor rural. Boaz tinha plantação de cevada e trigo, e muitos trabalhadores ao seu serviço. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Aí já aponta para Jesus, ou seja, ele possuía qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Ou seja, Boaz tinha as qualidades necessárias para cumprir o papel de remidor, o papel de libertador, o papel de resgatador. Ele tinha condições plenas para cumprir o papel de remidor no sentido que, naquela época, foi o próprio Deus quem instituiu essa lei. Naquela época, visto que Noemi havia ficado viúva e seu esposo havia deixado terras, né? A lei mandava que o parente mais próximo, né, resgatasse, comprasse aquelas terras de volta. E aí nós vamos ver aqui que isso tudo aponta também para Jesus. A Bíblia fala que Jesus Cristo, em tudo ele foi tentado e ele sempre foi fiel. Ele preencheu, ele cumpriu tudo, todas as profecias. Ele cumpriu tudo aquilo que estava previsto na palavra do Senhor e assim por diante. Goel e Levi. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Então a gente não sabe. Comentaristas, historiadores tentam chegar perto, mas a gente não sabe se ele era que tipo de grau parentesco. Se Boaz era primo primeiro, segundo, sobrinho, a gente não sabe, só sabe que ele era parente. Segundo uma tradição, ele era sobrinho. Um parente próximo poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido, lembra? Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Ou seja, Deus havia deixado uma lei, e essa lei dizia que se a mulher era casada e o seu marido falecesse, então, pela lei da época, o seu cunhado tinha o direito de casar com ela e ter filhos com ela, a fim de que a memória do primeiro esposo não caísse no esquecimento. Então, no tempo de Ruth ainda existia essa lei, porque o parente mais próximo ele tinha direito de comprar as terras, de comprar as terras, e também casar no caso com a viúva. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que quando um israelita ficasse pobre e precisasse vender a sua terra, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-la, que foi o caso de Elimeleque, que caiu numa situação financeira difícil, como tivesse ficado pobre, vendeu suas terras, e ali dizia que o parente mais próximo, tendo condição financeira, ele tinha o direito de comprar essas terras na mão da pessoa que havia comprado com Elimeleque, e restituí-lo. Tinha o direito de comprar e restituir ao dono, ou ao parente do falecido, né? E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Quer saber um pouco mais sobre isso? Você pode ler na sua Bíblia, Levítico capítulo 25, versículo 25 até o 28, também versículo 49, 48, até o 59.
Já a lei do levirato, que é uma outra lei, previa que o irmão se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Irmão Edmilson, eu quero mais informação. Leia na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 25, do versículo 5 ao 10, e também Mateus capítulo 22, versículo 24 até o 48. Tem até uma experiência que Cristo conta, deixa eu ver se está nesse texto aqui, de Mateus, capítulo 22, versículo 24. Mateus, capítulo 22, versículo 24. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, lembrando que os saduceus, eles eram um grupo que não acreditavam na ressurreição, em anjos, em demônios. Então, esse grupo, de vez em quando, tentava pegar Jesus em contradição. Olha a pergunta que eles lançaram para Jesus. Mateus capítulo 22, versículo 23. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram, dizendo, Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro e o sétimo. Ou seja, a mulher casou, morreu o esposo, e os demais irmãos casaram com ela. Olha a pergunta dos saduceus, querendo pegar Jesus em contradição. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Por quê? Porque na ressurreição, nem casam e não se dão em casamento, se referindo à vida eterna. Então, ao que tudo indica, no tempo de Jesus ainda existia essa lei de temor e respeito. Terceiro ponto, a saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus, ou seja, Boaz, quando chegava no local de trabalho, seus empregados estavam lá, ele dava uma saudação bem calorosa, o Senhor seja convosco, o Senhor abençoe vocês, o Senhor seja com cada um de vocês, e esse deve ser o relacionamento do patrão que serve a Deus e dos empregados que servem a Deus. Deve haver um relacionamento ali de amizade, de comunhão. Guarde isso. Vamos prosseguir aqui. O caminho de Boaz para com Ruth, é o segundo ponto. O carinho de Boaz para com Ruth. A pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, é interessante observar, meus irmãos, que Ruth e Noemi chegaram em Belém. Noemi chegou ainda com semblante triste, abatida, porque não é fácil, hein? Não perder um parente já não é fácil. Imagina perder aquele que era o responsável pelo sustento da família, que era o esposo. O esposo morria, a esperança estava nos filhos. Agora os filhos também estavam mortos. As duas chegaram em Belém, sem recurso, sem saber por onde começar. Ruth tinha tudo para chegar em Belém, triste, desanimada, sem esperança, sem fé. Ruth e Noemi tiveram tudo para entrar em depressão. Ruth e Noemi tiveram tudo para viver uma vida deprimida, cabisbaixa. As duas poderiam muito bem, quer saber da coisa, vamos nos isolar aqui dentro de casa. Quem quiser nos ajudar, vai estender as mãos, vai fazer alguma coisa por nós. Mas elas não agiram assim, principalmente Ruth. Diz a Bíblia que Ruth, ela foi para o campo catar espigas, porque existia uma lei lá em Israel. Deus, ele
Ele se preocupava com o rico, com o pobre, se preocupava com os estrangeiros, com os escravos, se preocupava com os órfãos, com as viúvas, todas essas classes. E na lei existia uma ordem, né? Existia uma lei que dizia que os ricos, no momento em que eles estiverem ali colhendo, era para deixar cair um pouco daquela plantação, um pouco daquela colheita, um pouco daquelas espigas, a fim de que os pobres que não tivessem condição viessem atrás catando o que sobrava para eles se alimentarem. Então, Ruth deixou a sua residência e foi para o campo, sem saber ela que o campo onde ela iria trabalhar era exatamente o campo da pessoa onde Deus iria preparar para casar com ela. Aleluia! Eu glorifico o nome de Jesus, irmãos. Eu glorifico o nome de Jesus. A Bíblia fala que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Mas não é apenas o homem bom, a mulher boa também. Quando a gente escuta, quando a gente vê os passos, quando a gente vê referências relacionadas ao homem, não significa que a promessa é só para o homem. Se bem que existe casos e casos. Por exemplo, a Bíblia fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. É porque o homem foi criado primeiro, então normalmente se usava dentro daquela cultura a referência ao homem, mas abrange a mulher também, bem-aventurada a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, carinho de Boaz para com Ruth. Então aqui é o texto que mostra que ela foi chegando, vamos lá? Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam. Então Boaz era um homem atento. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa. Os dois, essa carinhosa aqui, irmão, não significa que ele chegou, abraçou ela, beijou ela, pegou na mão dela, nada disso. Isso aqui é uma forma da Bíblia dizer que isso aqui é uma palavra que o comentarista encontrou para dizer que Boaz foi um homem carinhoso no sentido de respeitar ela por ser uma criatura do sexo feminino, sensível, frágil, e como de fato a psicologia mostra, né, e o próprio Paulo deixou bem claro, né, que as mulheres elas possuem um sexo mais frágil, as mulheres são mais sensíveis. Inclusive, os psicólogos dizem, né, que as mulheres são tocadas por aquilo que elas escutam, diferente do homem que é tocado por aquilo que vê. Então, Boaz foi um homem que soube tratar com respeito, com carinho a Ruth, chamando-a de filha. Isso aqui deixa transparecer que Boaz era mais velho do que ela. Deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que seria tratada com devido respeito. Abre aspas, não dei ordem aos moços que te não toque, fecha aspas. Então a gente vê aí Boaz dando ordem aos seus empregados para tratar ela com respeito. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras. Então, Boaz ele tinha essa preocupação, né, de preservar a integridade da Ruth e também dos seus funcionários. Um bom relacionamento no local de trabalho faz muito bem. Então, eu estou fazendo um resumo aqui, viu, meus amados? Se quiser conhecer um pouco mais, você pode estar lendo o livro de Ruth. A Bíblia fala que o Jesus Cristo, ele também foi um homem íntegro. Quantas mulheres ouviram a palavra de Deus através de Jesus Cristo? Tem um texto lá no livro de João, capítulo 4. Jesus teve encontro com a mulher samaritana e pregou para ela. Estava só os dois ali no poço, na divisa ali de Samaria. Mas Jesus se preocupou em pregar o evangelho. Então a gente deve ter isso em mente. Segundo ponto, é o segundo subponto do segundo ponto.
Deus estava agindo. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Isso aqui é interessante, né, irmão? É normal. Ruth, ela era de Moabe, ela era uma gentia, então ela tinha essa preocupação, como é que eu vou ser tratado lá em Belém? Como é que eu vou ser tratado pelos hebreus? Como é que eu vou ser tratado pelos judeus? Será que eu vou ser bem aceita? Será que eu vou ser respeitada? Será que eu vou ser bem tratada? Será que eu vou encontrar será que eu vou encontrar trabalho? Será que eu vou ter amizades? Como no caso de lá no passado, né, a Bíblia fala sobre Raabe, que era uma mulher de má índole, de má fama, uma espécie de meretriz, né, ou prostituta, e ela morava em Jericó e ela então abraçou a fé judaica, entrou na genealogia de Cristo, uma obra maravilhosa que Deus fez na vida dela, mas eu não duvido que pela cabeça dela tenha passado algum tipo de preocupação alguma preocupação desse tipo, né? Como é que eu vou agir, como é que eu vou viver entre eles, será que eles vão reconhecer que realmente eu mudei? E nos dias de hoje não é diferente, meus irmãos. Tem pessoas que vêm para a presença de Deus, mas muitos têm esse sentimento de preocupação. Será que eu vou ser bem aceito naquela igreja? Eu já falei tantos palavrão, eu já falei mal dos pastores, já falei mal das obreiras, já falei mal da igreja, eu persegui a igreja, eu era incrédulo, eu era isso, eu era aquilo, eu me envolvi com a vida do crime, eu me envolvi com os vícios. Será que os irmãos lá vão entender que Deus realmente entrou na minha vida? Será que eu vou ser bem aceito, né? Esses pensamentos podem ter passado pela cabeça de Ruth. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que Deus começou a trabalhar na vida do apóstolo Paulo. Deus então levanta um discípulo chamado Ananias, e Deus fala com Ananias, Ananias vai até Damasco, vai até Paulo, que nesse caso aí era Saulo. Não é que ele mudou de nome, é porque Saulo é um nome judeu, é um nome hebraico, e Paulo é um nome grego, é um nome romano, melhor dizendo. Paulo tinha dupla cidadania. E quando você estuda a Bíblia, você observa que nos tempos bíblicos era normal a pessoa possuir dois nomes. Como, por exemplo, a Bíblia fala sobre Mateus. Mateus possuía dois nomes, Levi e Mateus. E entre outros exemplos, né, tem um caso de João, tem um caso de Marcos, que escreveu o Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Pois é, ele tinha dois nomes, João Marcos, o nome judeu e o nome romano. Então vamos prosseguir aqui, a lição está boa, mas creio que os irmãos estão entendendo aí a palavra do Senhor. Então, quando Deus mandou Ananias ir até Paulo, ou até Saulo, Ananias questionou com Deus, mas Senhor, eu ir lá orar por ele, esse homem, Senhor, tem perseguido o teu povo, tem lançado o teu povo nas prisões, tem incentivado a morte de muitos irmãos. E a princípio Ananias deixou transparecer duas coisas, sentimento de medo, porque acreditava, né, que Saulo poderia de repente fazer até alguma coisa com ele, e também a dúvida, né? Será que Saulo realmente vai querer te servir? É o que o texto deixa transparecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, depois você pode estar lendo aí. Mas Ruth, ela foi aceita ali, a palavra de Deus deixa bem claro. Boaz tratou ela com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, é o que o texto deixa, o texto nos mostra. Sensível espiritual, Boaz conciliava firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade.
O versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. Ou seja, Boaz entendia que por mais que Ruth era uma moabita, mas acima desses conceitos, dos conceitos judaicos, né? Porque infelizmente os judeus eles se consideravam um povo particular, um povo separado. Eles se consideravam o único povo de Deus. E eles não faziam questão de se misturar com outros povos. Mas Boaz entendeu que acima desses conceitos humanos, acima das filosofias judaicas, acima daquilo que os judeus pensavam, existia um Deus que amava todos os seres humanos, um Deus que queria salvar todos os seres humanos, era um Deus de oportunidade. Então Boaz estendeu as mãos para ajudar Ruth, e aí sabendo de toda a situação de Ruth, a gente vê aí que Boaz se tornou o resgatador e casou com Ruth. Nós vamos ver isso aí na próxima lição. Terceiro e último ponto, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. A lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Isso é o fruto de uma incredulidade crescente. Essa visão dualista em nada condiz com a Escritura e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Conceito. Então, meus amados, a lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão. Então, cosmovisão é uma espécie de visão do mundo. Então, tem pessoas que pensam que Deus ele não entra na história dos seres humanos. Tem pessoas que acreditam que Deus existe, mas ele é um Deus impessoal, ou seja, ele é um Deus que criou a humanidade, criou o mundo, mas Deus não entra na vida do ser humano, não entra na história do ser humano, não se preocupa com o ser humano, não quer saber se o homem está andando pelo caminho da justiça ou não. Isso aí é um pensamento incrédulo, é um pensamento natural, é um pensamento, como é que eu posso dizer, humanista. Porque a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo, ele entra assim, ele entra na história da humanidade, ele entra dentro da nossa história para mudar a nossa história. Tudo isso aí foi Deus guiando os passos de Noemi, os passos de Ruth, os passos de Boaz. Tem um exemplo lá, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, lá fala, capítulo 37, fala sobre a história de José. José era filho de Jacó. Jacó teve 13 filhos. Jacó teve 13 filhos, 12 homens e uma mulher. E José era o penúltimo filho de Jacó, porque o último filho de Jacó se chamava Benjamim. E Benjamim tinha uma mãe chamada Raquel. Raquel foi mãe de José e foi mãe de Benjamim. Aí no parto de Benjamim, Raquel morre. José tem sonhos e colocaram o apelido em José de lá vem um sonhador, no caso aí os seus irmãos. José é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos para o Egito. Aí lá na frente, depois de tudo que aconteceu, que ele foi parar no Egito, no mercado de escravo, foi parar na casa foi parar na casa de Potifar como escravo, foi parar no cárcere ali como escravo, se tornou uma espécie de carcereiro ali na prisão, mas ao mesmo tempo era escravo. Depois foi parar no palácio de Faraó,
porque Faraó teve sonho e não conseguia entender o significado, e Deus deu o significado para José. Então lá na frente a gente vê José encontrando com seus irmãos, e o próprio José dizendo, na verdade, foi Deus que permitiu toda essa situação para que eu viesse parar aqui e estivesse hoje nessa posição. Por quê? Porque Deus anteveu, na sua presciência, Deus já sabia que no futuro iria surgir uma fome ali no Egito. E Deus preparou tudo para Deus usar José ali. Interessante observar que anos atrás Deus havia falado com Abraão. Abraão, sabe essa terra que você está pisando aqui? Que Abraão pisou em Canaã. Sabe essa terra que você está pisando aqui? Eu vou dar para os seus descendentes. Porém, antes deles tomar posse dessa terra, eles serão escravos em uma terra estrangeira e vão ficar lá uns 400, parece que lá o texto fala 400 ou 430 anos. Então, ali no Egito, quando a família de José foi para lá, que era Jacó, com seus irmãos, lá no Egito, ali o povo ficou por aproximadamente 400 a 430 anos e o povo ali se tornou uma nação entre aspas, né? Aí já entra para um outro estudo, né? Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então o que nós entendemos aqui? Que Deus estava no controle de toda aquela situação na vida de Boaz e na vida de Ruth. Os acasos de Deus, ou a lei da semeadura, terminando aqui, né? A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Ruth decidiu servir a Deus de Israel em vez de Quemós, o Deus dos Moabitas. Então Ruth plantou. Lá desde Moabe, Ruth vem plantando o seu temor, a sua fé diante de Deus, buscando ao Senhor. Ruth aprendeu a buscar o verdadeiro Deus. E agora chegava a hora de colher. Chegava a hora de colher os milagres, as bênçãos. E é isso também que acontece na nossa vida. Se a gente servir a Deus com temor e fidelidade, chega um momento sim de colhermos as bênçãos, os milagres. Os acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Ou seja, Ruth saiu de casa decidida, eu vou entrar no primeiro campo que eu encontrar. Primeiro local que eu ver que tem condição de eu catar espigas, eu vou entrar. E por incrível que pareça, ela acaba chegando no campo de Boaz. Era uma providência do Senhor. Para ela era apenas uma casualidade, quando na verdade era um inequívoco ato da providência de Deus. Então, como eu já disse aqui, né? Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. É uma palavra que está no livro do profeta Isaías. Porque desde a antiguidade, jamais se ouviu falar de um Deus semelhante a ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. O apóstolo Paulo ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. O resultado da colheita. Alguns frutos de nossas ações são colhidos imediato, outros levam tempo para aparecer. Então, o resultado da colheita. Existem frutos espirituais, existem frutos que nós colhemos da noite para o dia, ou seja, com pouco tempo. Porém, existem outros frutos que nós colhemos a longo prazo. Mas o certo é que, de acordo com a sua semeadura, de acordo com o que você plantar, você vai colher diante do Senhor, como no caso de Ruth. Amém? Vamos prosseguir aqui, só vou ler a última leitura aqui, né? O último comentário. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. Amém. Somente até aqui. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Aplicação. Que estudo maravilhoso. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela preenche o vazio da alma, ela nos enche. Então, cada livro da Bíblia Sagrada possui um ensinamento gracioso para nós. Então, aprendemos com Ruth. Aprendemos com Ruth que se buscarmos a Deus, se formos fiéis ao Senhor, Deus tem o poder de mudar a nossa vida, tem o poder de mudar a nossa história, tem o poder de nos honrar.
Não importa o lugar onde você esteja. Se Deus quiser, Ele vai te honrar na igreja onde você está. Se Deus quiser, Ele vai honrar você no seu emprego, na sua faculdade, na sua família, na sua cidade. Basta você continuar no centro da vontade de Deus, como Ruth assim ficou. Amém? Chegamos ao final do nosso comentário bíblico. Estarei orando por você. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado, papai querido, por essa oportunidade. Oh, Deus de Israel, te louvo, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu apresento todos aqueles que irão assistir esse vídeo, estarão ouvindo a tua palavra, Senhor. Toca no coração de cada um, renova a fé de cada um, perdoa, cura, faz maravilhas. Em nome de Jesus, abençoa também todos os inscritos nesse canal, fazer com que ele cresça e chegue ao máximo possível de pessoas, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém! Maravilha de Deus, glorificado seja o nome de Jesus. E você que ouviu esse estudo, você que ainda não serve a Deus, entregue sua vida a Jesus. Fala para Jesus, Jesus me aceita. Reconheço que eu sou um pecador, me aceita, escreve meu nome no livro da vida. Eu quero pedir você, meu irmão, que comente aí no vídeo o que você achou desse estudo, se foi edificado. Quando eu falo edificar, você pode falar o que você quiser. Você pode dizer glória a Deus por esse estudo, foi bênção, me inscrevi agora, Jesus vive, Jesus breve voltará. E automaticamente o YouTube vai, quando a gente comenta, quando a gente compartilha, quando a gente dá um joinha, automaticamente o YouTube percebe, identifica que esse vídeo é importante e o próprio YouTube vai recomendar esse estudo bíblico para outras pessoas. Então, e você estará realizando a obra do Senhor. Então, vamos avançar em nome de Jesus.